Seja em séries, filmes, documentários ou novelas, você com certeza já ouviu falar sobre os Vikings. Nomes como Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside, Ivar the Boneless e Harold Hardrada são exemplos de líderes vikings que têm suas histórias contadas até nos dias de hoje. Mas afinal, quem de fato foram os vikings? Os vikings são considerados povos de origem germânica, originários da Escandinávia, região onde hoje se encontra a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. É importante lembrarmos também que os termos países nórdicos e Escandinávia não nos remetem às mesmas coisas. Como eu disse, a Escandinávia é a região que engloba a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. Já o termo países nórdicos se referem aos países escandinavos, mais a Finlândia e a Islândia, além das regiões autônomas da Groenlândia, Ilhas Faroé e Åland. Os guerreiros vikings ficaram conhecidos por suas viagens e invasões a outras terras e tinham como objetivo saquear, fazer pilhagens, expandir seu comércio e a colonizar novas terras. De acordo com os relatos da época, eles chegavam de forma inesperada e eram bastante rápidos e violentos em suas ações. É importante lembrar que eles não eram um povo homogêneo, mas sim vários clãs que adotavam línguas e costumes semelhantes. O termo viking é utilizado hoje para se referir a esses povos. No entanto, os próprios nórdicos não utilizavam esse termo para se referirem a si mesmos. Na verdade, a popularização desse termo só aconteceu a partir do século XVIII. A palavra viking vem do nórdico antigo, vikinger, termo que designa não uma região, mas uma ocupação ou uma profissão. No caso, está relacionado à navegação e à pirataria. O problema é que a forma como esse termo é utilizado hoje faz parecer que todos os povos escandinavos eram vikings, o que não é verdade. Antes da era viking, inúmeras tribos germânicas se estabeleceram na região da Escandinávia. Essas tribos adotavam costumes e línguas semelhantes, baseadas no nórdico antigo. E além disso, a grande maioria desses povos escandinavos eram camponeses, ou seja, dedicavam-se sobretudo à agricultura e à pecuária. Mas acontece que esses países estão em altas latitudes e são cortados pelo Círculo Polar Ártico, e como bem sabemos, quanto mais próximo dos polos, mais rigoroso será o inverno. Isso era um grande problema, já que os povos que viviam nessas regiões precisavam lutar constantemente contra o frio. O inverno era extremamente rigoroso e, dependendo da região, podia chegar a até menos 35 graus Celsius, com muita queda de neve. Além de que as terras geladas da Escandinávia não favoreciam a agricultura, e conforme a população aumentava, aumentava também a escassez de alimentos. Como consequência disso, eram iniciadas guerras internas entre os povos nórdicos que disputavam recursos para sobreviver, e em dado momento, alguns clãs e tribos voltaram seus olhos para fora da Escandinávia e decidiram se unir para construir embarcações e partir em busca de novas terras. Esses guerreiros que iam explorar, saquear e pilhar eram os vikings. Viking não é um grupo étnico ou uma civilização, mas sim uma ocupação. Ocupação essa que apenas alguns escandinavos exerciam e que muitas vezes estava relacionado a saques e pilhagem, mas também a busca por terras férteis e o comércio. Eles eram ótimos construtores de barcos e os melhores navegadores de sua época. Suas embarcações tinham em média 28 metros de comprimento e 3 de largura, podendo ocupar até 40 guerreiros. E mais que isso, sua velocidade podia chegar a até 12 nós, algo em torno de 22 km por hora, o que era excelente para a época e para os mares tempestuosos em que navegavam. No ano 793 d.C., os vikings atracaram no porto próximo ao monastério de Lindisfarne, no reino da Nortúmbria, sul da Bretanha, região que hoje abriga o Reino Unido. E sem aviso prévio, eles invadiram o monastério, saqueando tesouros cristãos de ouro e prata, assassinando monges e ateando fogo no local. Essa invasão deu início à chamada Era Viking. A partir daí, uma série de invasões e conquistas de território seriam protagonizadas pelos nórdicos, em lugares como o norte da França, Escócia, Rússia, Irlanda, Islândia e Groenlândia, dentre outros. Além disso, hoje sabe-se que 500 anos antes de Cristóvão Colombo pisar na América, os vikings já haviam chegado até a América do Norte e estabelecido uma pequena colônia na região do Canadá, por volta do ano 1000 d.C. Hoje, temos várias evidências de que os nórdicos possuíam uma cultura rica e inteligente. Eles possuíam sua própria forma de escrita, as runas, que eram talhadas em rochas, paredes e objetos. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam diversas entidades que normalmente estavam relacionadas aos fenômenos da natureza. O seu deus mais famoso era Thor, o senhor dos trovões e das batalhas, que carregava consigo o poderoso martelo Mjolnir.
Ao longo dos anos, mais de 1000 pingentes vikings misteriosos foram encontrados no norte da Europa, e durante muitas décadas especialistas tentaram entender o significado deles. E somente após uma equipe de pesquisadores encontrar um amuleto com as palavras Egmar X Is, que significa isto é um martelo, descobriram que os pingentes eram martelos de Thor, que os nórdicos utilizavam como um amuleto de proteção. A mitologia nórdica é uma das mais ricas, mesmo considerando que conhecemos apenas uma pequena parcela de toda a sua história, visto que a grande maioria não sobreviveu ao tempo. Ainda assim, com certeza você já deve ter ouvido falar de entidades como Odin, Freya, Baldur e as Valquírias, já que até nos dias de hoje são contadas histórias sobre, seja em filmes, séries, livros e até mesmo jogos. As mulheres escandinavas tinham relativamente mais direitos do que as de outras regiões. Sim, havia divisão de tarefas na sociedade viking, e o papel primordial da mulher era cuidar das crianças e das atividades domésticas. Até aí, nenhuma novidade para os padrões da época, mas não havia diferenças entre homens e mulheres perante a lei. As mulheres podiam se tornar proprietárias de terras e administrar o próprio dinheiro. Além disso, compartilhavam com os homens o direito de solicitar o divórcio. Em alguns casos, elas até mesmo participavam das expedições, não como esposas acompanhantes ou escravas, mas sim como companheiras de batalhas, o que era inadmissível para outras culturas da época. No início do século XX, uma embarcação viking foi encontrada em uma sepultura. O barco foi construído inteiramente com madeira de carvalho com um mastro de 10 metros de altura, além de aproximadamente 22 metros de comprimento e 5 de largura. Além do próprio barco, os artefatos dos túmulos deixados intactos incluíam objetos de uso cotidiano, como camas, tapeçarias, roupas, pentes, ferramentas agrícolas e tendas. Havia também uma carroça, juntamente com os restos de 15 cavalos, 6 cães e 2 vacas, o que indicava que ali havia tido um ritual de enterro de alguém com alto status na sociedade. Dentro da embarcação também haviam 2 esqueletos, que mais tarde foram realizados estudos e comprovou-se que se tratava dos restos de 2 mulheres. Essa descoberta ela é importante porque nos mostra que naquela época e naquela cultura a mulher conseguia atingir um status político alto, e acredita-se que uma das mulheres ao barco era uma escrava, que foi sacrificada para acompanhar a outra de maior hierarquia após a morte, visto que este era um ritual comum na sociedade nórdica. Ao contrário das crenças populares de que os nórdicos eram sujos e primitivos, hoje sabe-se que eles eram extremamente vaidosos, tanto os homens quanto as mulheres. Eles cuidavam muito bem de seus cabelos e barbas, além de estarem sempre bem trajados. Diversos achados arqueológicos de pentes, cotonetes, pinças, navalhas e outros acessórios comprovam isso. Além disso, foi constatado que esses povos gostavam de tomar banho ao menos uma vez na semana, uma frequência bem maior quando comparados aos outros europeus da época. Parte do mito de que os nórdicos eram sujos se deve ao fato de que boa parte do que sabemos sobre eles foi escrito por cristãos, que foram os principais alvos das invasões vikings. Mais do que isso, quem relatava acontecimentos históricos naquela época eram membros da igreja, por isso a imagem relatada dos vikings era extremamente distorcida, devido ao ódio que sentiam por eles. Eles eram descritos como as tropas do anticristo, homens primitivos, selvagens, bárbaros e pagãos, além de completamente desprovidos de cultura. Hoje, não faltam evidências para comprovar que os nórdicos possuíam sim uma cultura rica e uma sociedade inteligente. Outro mito sobre os vikings já desmentido é a ideia de que eles iam para as batalhas utilizando capacetes com chifres. Eles usavam sim capacetes, já que o acessório servia de proteção durante as batalhas, porém não existe nenhum relato ou evidência que comprove que esses capacetes eram adornados com chifre. Também vemos os vikings como amantes de machados, utilizando-o como sua principal arma de guerra, mas a verdade é que os machados e as lanças eram muito mais baratos que as espadas, além de ser uma ferramenta de uso comum. Por isso, guerreiros que não tinham dinheiro para comprar armas melhores acabavam usando o machado. É claro que existiam machados ornamentados e mais caros, feitos especialmente para serem armas de batalha, mas no geral a espada era a arma de maior prestígio na sociedade viking, onde somente guerreiros de maior status e com mais recursos conseguiam obtê-la. Muitos vikings não tinham dinheiro para comprar uma boa armadura de malha de aço, mas mesmo assim costumavam ir para as batalhas usando pelo menos roupas grossas de tecidos ou pele de animal, e todos eles carregavam consigo um escudo, uma vez que eram extremamente úteis para se proteger principalmente de ataques com flechas, além de que eram baratos por serem feitos de madeira. Mas então, o que aconteceu com os vikings?
A Era Viking teve início em 793 d.C., marcado pela invasão ao monastério de Lindisfarne, na Inglaterra, e teve seu fim em 1066 após a Batalha de Stamford Bridge. Os vikings, liderados pelo rei Harold Hardrada da Noruega, foram derrotados pelo rei da Inglaterra, Harold Godwinson. A perda dessa batalha é usada para simbolizar o fim da Era Viking, pois nesse ponto os vikings pararam de expandir seus territórios e os ataques se tornaram menos frequentes. E só a título de curiosidade, a Batalha de Stamford Bridge só terminou após o rei Harold Godwinson ser derrotado pelo exército da Normandia, liderados por Guilherme o Conquistador, que se tornara o primeiro rei normando da Inglaterra. Guilherme era descendente direto dos nórdicos. Seu tataravô era Rollo, um líder viking fundador e primeiro governante do Ducado da Normandia, na França. Uma das principais razões para o fim da Era Viking foi a vinda do cristianismo. Com a Escandinávia sendo convertida ao cristianismo e tornando-se parte da Europa cristã, os vikings tornaram-se cada vez mais parte da Europa continental. Há alguns anos atrás, um arqueólogo encontrou um crucifixo viking. Pesquisadores estimam que o crucifixo foi feito na metade do século X, sendo ainda mais antigo que as pedras rúnicas de Dilling, que eram até o momento a representação mais antiga de Jesus Cristo em uma cruz na Dinamarca. Na verdade, antes mesmo do fim da Era Viking, grande parte da Escandinávia já havia se convertido ao cristianismo e se tornado católico, e reis como Harold Dente Azul, ou traduzido para o inglês Harold Bluetooth, decretaram leis que obrigavam todos os que viviam sobre seu território a se tornarem cristãos. E sim, a marca tecnológica Bluetooth que está presente em seu celular é uma referência a um rei viking. A própria logo da marca é a combinação de duas runas do alfabeto nórdico. Mas afinal, os vikings ainda existem nos dias de hoje? Bem, essa resposta pode ser sim ou não, isso vai depender do ponto de vista. Obviamente, aqueles que enfrentavam os mares para roubar, saquear ou negociar realmente não existem mais. No entanto, as pessoas que fizeram essas coisas há muito tempo atrás tiveram descendentes, que por sua vez constituem a maior parte da população dos países da Escandinávia. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho e acaba levando dias para ser produzido, por isso eu peço que se você gostou, se inscreve no canal e deixa seu gostei aí, isso me ajuda muito na divulgação do vídeo e assim você me mantém sempre motivado para continuar produzindo mais.